Olá pessoal, nós vamos falar hoje sobre o exame de histerossalpingografia para tentar retirar as dúvidas das pacientes que normalmente procuram sobre esse procedimento. O que é a histerossalpingografia? A histerossalpingografia é um exame radiológico em que avaliamos, como o próprio nome diz, histero de útero, salpingo da trompa, da tuba uterina. Grafia é uma fotografia do útero e da trompa, através do exame radiológico com o uso de contraste, através da cavidade do útero. O óvulo, normalmente, ele é capturado pela trompa e ele pode cair na cavidade uterina ou ficar no meio do caminho na trompa, aguardando a chegada, do espermatozoide para fazer a fecundação, que normalmente se dá na região da trompa, a fecundação. Se você tem uma doença na região da trompa que impede a passagem do espermatozoide ou impede a passagem do óvulo em direção à cavidade uterina, como, por exemplo, nos casos da salpingectomia, que é a retirada cirúrgica, dessa comunicação, que é a famosa ligadura de trompa, você não tem essa comunicação, consequentemente não consegue fecundar. Então, algumas doenças na região da trompa podem ocasionar a dificuldade de engravidar. E esse é um dos principais objetivos da realização da histerossalpingografia. Uma das doenças que acomete muito as regiões das trompas e uma das principais causas de infertilidade é a endometriose, que é a parte de descamação do endométrio, que é onde a mulher menstrua, ela pode acabar depositando na região da trompa, até fora da trompa, e acabar obstruindo essa trompa e a paciente ter dificuldade de engravidar. Então, as principais indicações do exame realmente é a investigação do casal infértil, avaliação principalmente das trompas, Dentro do útero também nós conseguimos avaliar a cavidade do útero, consequentemente conseguimos avaliar malformações e aderências no interior do útero, que são as cicatrizes, que nós chamamos de sinéquias. Algumas vezes os pacientes elas fizeram a ligadura de trompa e faz uma reconstrução dessa trompa através de uma plástica e quer avaliar como é que está a permeabilidade, ou seja, se está obstruindo ou não no pós-operatório. Essa também é uma das grandes indicações. E algumas vezes as pacientes não sabem se foram ligadas e, consequentemente, a histero consegue avaliar a permeabilidade dessas trompas. Então, a permeabilidade da trompa nós conseguimos avaliar de doenças tal como a endometriose, as aderências no interior do útero, Você pode ter verdadeiras cicatrizes no interior do útero, que normalmente são secundárias. Pode ser secundária, por exemplo, a uma curetagem. Quando foi curetada a região, foi passada a cureta nessa região, que é como se fosse uma colher limpando, Ele acaba levando a cicatrizes no interior do útero e impedindo a paciente engravidar. Ou até mesmo cesáreas, E em processos inflamatórios nessa região, como endometrite, que é a inflamação do endométrio, e também infecções. As mulheres às vezes podem ter corrimentos que ascendem, entram dentro da cavidade uterina, provocam processos inflamatórios e acabam levando às aderências que nós chamamos cientificamente de sinéquias. Nós também avaliamos a cavidade uterina em busca de malformações. Não é de se estranhar que a gente vê muitas nos dia a dia, as pacientes às vezes não sabem. Isso aqui é tipo aquele útero em coração, em formato de coração. Nós conseguimos ver através da cavidade uterina, saber se a cavidade deixa de ser triangular para ter esses vários formatos, que também levam à infertilidade. Normalmente, como é realizado o procedimento, nós realizamos entre o 6º e 12º dia do ciclo menstrual, porque normalmente nesse período tem um bloqueio da atividade muscular uterina. Entenda que a gente está utilizando o contraste dentro da cavidade do útero e às vezes você pode ter um espasmo na musculatura e esse espasmo na musculatura acaba fechando, obstruindo essa região aqui da trompa. Então, quando administramos o contraste, ele não passa e nós vamos dizer que a paciente tem obstrução tubar e na verdade ela não tem.
É um exame preferencialmente realizado entre o 8º e o 10º dia do ciclo. É um exame normal, tipo um exame ginecológico, que se coloca o espéculo. Nós fazemos uma limpeza local, nós utilizamos anestésico tópico, né? Não através de seringa, sim, só passando através do colo do útero, e administramos meio de contraste pela cavidade. Como é que é realizado o procedimento? É realizado dentro de uma sala, através de um equipamento radiológico, que nós chamamos de arco cirúrgico, em que você tem uma fonte de radiação. É passado um catéter no interior da cavidade do útero e administrado contraste pela cavidade uterina, esperando que esse contraste passe na cavidade, venha através da trompa e caia dentro da cavidade abdominal. E a gente consegue avaliar através disso a permeabilidade tubária. Então esse aí tem um vídeo bem fácil explicando, né? Nós passamos uma pequena sondinha na região do colo do útero, colocamos essa sonda no canal do colo do útero, um pouquinho dentro da cavidade uterina, e vamos injetar o contraste. Esse contraste passa na cavidade uterina, passa na trompa e cai dentro da sua barriga, né? Na cavidade abdominal. Então nós conseguimos ver em tempo real a administração do contraste e a passagem. Nesse caso aqui, você veja que do lado direito está obstruída a trompa e do lado esquerdo está passando normal. E a gente consegue ver isso na radiografia em tempo real. Aqui outro exame, mostrando chegando o contraste na cavidade uterina, passando através da trompa e caindo dentro da cavidade abdominal, tanto de um lado como do outro. Um exame normal. Esse outro aqui você vê que tem uma obstrução do lado esquerdo, na hora que administramos o contraste, ele passa na trompa direita, cai na cavidade abdominal e na trompa esquerda nem é observado. É uma obstrução tubária à esquerda. Nesse caso, nós administramos contraste retrogradamente pela cavidade. Você vê que tem dificuldade de subida do contraste. Tem umas áreas aqui, nessa região aqui, de dificuldade de passagem, com as áreas que a gente chama de falha de enchimento nessa região. Isso aqui é uma sinéquia e com obstrução dos dois lados da trompa. E aí nós temos alguns questionamentos no dia a dia que nós vemos. Normalmente os pacientes perguntam: o exame é doloroso? Depende. Normalmente há uma distensão da cavidade uterina, consequentemente é uma dor parecida com a menstruação, um período de cólica menstrual. Alguns pacientes, inclusive, tomam já medicamentos para a dor antes da realização do procedimento. Eu costumo dizer que é muito mais paciente dependente do que próprio o procedimento dependente. Porque muitas vezes a paciente vem ansiosa a realizar o procedimento, né? Então ela nem desconhece o que é o procedimento. Então isso acaba dando ansiedade e dá um quadro mais comum de dor. Quais os cuidados deveremos ter antes do exame? Como nós vamos utilizar contraste através da cavidade uterina, é o ideal que não tenha relação sexual, não, pelo menos em umas 48 horas antes da realização do procedimento, porque você vai ter espermatozoide naquela região e na região da vagina. Então, não ter relação sexual, fazer um asseio da região a ser estudada, né, fazer uma limpeza realmente. As pacientes às vezes se sentem dor, se tem dor normalmente de cólica menstrual, e tomam alguns medicamentos para dor, podem realizar o uso desses medicamentos antes da realização do procedimento, até para diminuir o quadro de dor. E reduz a ansiedade. Reduzir a ansiedade, muitos pacientes não sabem como é realizado o procedimento e ficam ansiosos no procedimento. Então, existem alguns estudos preconizando, inclusive, tomar ansiolítico, aqueles medicamentos para que você diminua a ansiedade para a realização do procedimento. Como é um exame que nós estamos buscando a avaliação muitas vezes de casal infértil e às vezes os pacientes têm uma irregularidade menstrual significativa, e por questão que o exame pode funcionar como um estímulo ao aborto, porque se você tiver um pequeno no início, a gestação no início lá, e a paciente não sabe, deve-se fazer o beta-HCG antes da realização do procedimento, para ter segurança da realização do procedimento, que a gente esteja fazendo o exame em uma paciente que não esteja grávida.
Quais são os cuidados após o exame? Como nós administramos o contraste através da cavidade e pode haver uma volta da menstruação, né? Pelo estímulo naquela região pode acabar tendo uma volta da menstruação. O ideal também é que só tenha relação sexual após 48 horas após a realização do procedimento. O ideal é que se o paciente apresentar febre após a realização do procedimento, procurar seu ginecologista para tomar as medidas cabíveis, que normalmente é antibiótico, pois pode levar algumas vezes, a mulher às vezes pode estar com a secreção na região do canal e essa secreção acabar entrando dentro da cavidade uterina, levando a uma inflamação da região interior do colo do útero, né? do canal vaginal e da cavidade uterina. Qual o período que é ideal da menstruação, que é ideal para realizar o procedimento? Eu já falei antes, mas o ideal é que seja entre o 6º e 12º dia do ciclo, preferencialmente entre o 8º e o 10º dia do ciclo menstrual, porque eu já expliquei o motivo. Às vezes os pacientes chegam com o 15º dia do ciclo querendo realizar o procedimento, e às vezes pode dar o que a gente fala de falso negativo, né? Então, assim, às vezes a paciente não tem a obstrução tubária e eu estou dizendo que ela tem, na verdade, porque foi realizado o procedimento fora do ciclo menstrual, do ciclo correto. As pacientes que não menstruam podem realizar o procedimento? Pode sim realizar o procedimento. E normalmente essas pacientes, como elas têm associado a alterações hormonais, muitas das vezes ovários policísticos, por exemplo, elas passam meses sem menstruar, mas o médico está querendo avaliar mesmo a permeabilidade da trompa. Porque muitas vezes eles vão fazer estímulos hormonais para tentar que o ovário ele ovule, e se tiver obstruído vai tomar hormônio em vão. Então eles querem avaliar como é que está a trompa, a permeabilidade e a passagem da trompa. Existe radiação durante o exame? Sim, existe radiação, mas é uma radiação controlada, em que um equipamento completamente digital. Vocês viram lá nos filmes que no exame normal, normalmente, a administração do contraste se dá entre 5 e 10 segundos. Se demora mais para preparar o paciente em posição ginecológica, colocar espéculo, do que a realização propriamente dita do procedimento, né? É um exame em tempo real, que você tem uma fonte de radiação aqui embaixo e você tem uma câmera de alta resolução aqui em cima, digital, e consequentemente você acaba realizando o exame mais rapidamente e com menos dose de radiação. E é uma radiação controlada que não tem malefícios para a paciente, muito mais benefícios. Quais pessoas não podem realizar o exame? Então, como eu falei, as pacientes que estão grávidas, né? E às vezes as pacientes são muito ansiosas, querem fazer o procedimento sem o beta-HCG, e às vezes elas estão grávidas. Já fiz alguns exames em que as pacientes às vezes nem sabiam que estavam grávidas, quando fez o beta-HCG, no dia do exame que foi apresentar, estavam com beta-HCG positivo. As pacientes que têm alergia ao iodo, então quando administramos o meio de contraste através da cavidade uterina, ela vai acabar caindo dentro da cavidade abdominal e vai haver uma absorção do iodo, e esse iodo pode levar a desencadear um quadro de alergia. Então, aqueles pacientes alérgicos normalmente tem que se fazer uma avaliação com o alergologista ou o radiologista avaliando no dia da realização do procedimento. As mulheres que têm corrimento na região do canal, durante o procedimento nós avaliamos se existe ou não secreção no canal, porque se existir secreção, tiver corrimento nessa região, também fica contraindicada a realização do procedimento, porque nós vamos administrar o contraste e junto com o contraste pode esse corrimento para dentro da cavidade do útero e desencadear um processo inflamatório infeccioso. E também não realizamos. E algumas cirurgias recentes. Às vezes o paciente fez uma cirurgia recente de avaliação de endometriose e o ideal é que se aguarde pelo menos uns 30 dias para a realização do procedimento de histerosalpingo. Bem, eu sou Marcos Passo, sou radiologista com quase 20 anos de experiência.
Nós temos uma equipe experiente com mais de 10 mil realizações de procedimentos de histrossalpingografia. Nós utilizamos equipamentos completamente digital com um intuito aí de reduzir o tempo de realização do procedimento e redução da radiação, consequente redução da radiação da paciente. Eu atendo na unidade do Instituto de Radiologia de Natal, que é na Avenida Lime Silva. E aqui nós temos o site e o telefone para agendamento. Muito obrigado. Se tiver alguma dúvida, tem os meus contatos nas redes sociais, Dr. Marcos Passos no Instagram, o canal no YouTube, que tem algumas outras aulas. Estou à sua disposição para alguma dúvida. Obrigado.